sejam bem-vindos ao meu canal. Se você quer entender como eu comecei dentro da área de testes, partindo de alguém que não sabia nada sobre testes, para alguém que estava iniciando dentro da carreira de testes de software, esse é o vídeo para você. Se você já assistiu ao vídeo da minha trajetória, falando sobre como foi toda a minha carreira dentro da área de testes, você vai ter visto ali que nos minutos iniciais eu falo sobre a minha transição de desenvolvedor para alguém que testa aplicações. Só que hoje eu vou fazer um drill down, ou seja, vou entrar ali dentro daqueles segundos que ficaram ali entre as linhas e vou mostrar para você claramente quais foram os pontos, os passos que eu segui dentro daquele princípio. Bem, basicamente era assim, eu trabalhava como desenvolvedor e dentro da empresa que eu trabalhava eu tinha, sei lá, outros 40 desenvolvedores dentro da mesma companhia. Seria extremamente difícil crescer lá dentro, né? E a gente não tinha ali uma oportunidade, um plano de carreira bem definido, né? Então isso me deixava, desde aquela época, me deixava um pouco, como vou dizer assim, ansioso pelo próximo passo, entendeu? Como que vai ser o meu próximo passo aqui dentro da empresa? E isso me deixava um pouco aflito. Um dia a nossa diretora, ela, dentro de uma das apresentações da diretoria, ela mencionou que a empresa iria investir em testes de software. Naquela época, quem testava aplicações eram os analistas de suporte e eles faziam isso no tempo livre. Ou seja, eles recebiam ali uma ligação de algum cliente que estava reclamando de algum problema no software, eles iam lá e abriam um ticket, esse ticket é para os desenvolvedores que corrigiam aquilo, depois de corrigir aquilo eles testavam do jeito que eles achavam que eles tinham que testar, voltava-se então para o analista de suporte, ele refazia alguns testes e então entregava a versão para a produção. A questão aí nesse caso é que ainda não existia testes formais. E é isso também que me levava a um ponto de, cara, eu não acredito que existe uma profissão de alguém que é pago apenas para testar aplicações. Para mim naquela época era algo que era meio maluco, assim, até de se pensar, né? Mas eu comecei a pesquisar na internet. Ainda havia poucos repositórios em português que falavam sobre o início dos testes de software e com certeza, se você tá assistindo esse vídeo aqui, se interessou por esse vídeo, com certeza é porque você também está tendo uma dificuldade enorme de encontrar material sobre testes para iniciantes, na verdade, e isso persistia desde aquela época. O material que era encontrado era apenas em inglês e naquela época eu não falava nada de inglês, ok? Bem, o que eu fiz então foi começar a buscar cursos. E o primeiro curso que eu encontrei foi um curso que ficava a 500 km de distância. E eu sempre acreditei que dentro da minha carreira eu deveria fazer minha carreira. E é isso que eu recomendo para você também. Você dirige a sua carreira. E o meu dirigir a minha carreira era realmente eu ir buscar o que eu queria. O que eu queria era saber mais sobre testes de software. Então eu fui lá e paguei alguns cursos, viajei ali 500 quilômetros de casa, fiz os cursos, retornei e ali ao retornar eu comprei outros 2 livros, estudei mais sobre esses livros e aprendi que existem fundamentos de teste. Quando eu falo de fundamentos de teste, eu não estou falando de alguém que ficou muitos anos testando uma determinada aplicação e é conhecido como o rei dos testes de software da empresa. Não, eu estou falando de fundamentos. Fundamentos qual que é a forma que você pensa para você estruturar melhor os seus testes. Quais são as ferramentas e técnicas que você usa para estruturar o seu teste. Quais são quais são as abordagens que você usa para testar? Quais são as ferramentas que existem para suportar os testes? Todos esses conhecimentos, hoje em dia, eles são muitas vezes privados dos novos testadores que estão ingressando agora na área. Para alguém que testa aplicações hoje, para alguém que está vindo para a área de testes hoje, essa pessoa ela já entra para a área de testes recebendo um soco na cara, que é basicamente um mundaréu de materiais sobre automação de testes. Isso não forma a sua base estrutural de alguém que testa aplicações. E se você é alguém que desenvolve aplicações e está aqui no canal querendo aprender mais sobre testes,
Mesma coisa, a automação de testes não forma a sua base estrutural de alguém que testa aplicações. O que forma a sua base estrutural é você conhecer todo o arcabouço de técnicas, abordagens, fundamentos e mindsets, né, a mentalidade de alguém que testa aplicações, para quando você se deparar com um cenário, você consiga então entender como quais e como são as ferramentas que você vai utilizar para testar, para validar se o software atende, se a documentação atende, se a linha de raciocínio de ideação do produto atende aquilo que o cliente espera, aquilo que o mercado espera. Então entenda, a base fundamental ela é muito mais importante do que qualquer ferramenta. Sem ela você não consegue nem pensar, nem estruturar qual que é o raciocínio que você tem. E naquela época era difícil, hoje em dia é difícil também. Por isso que eu sempre trago para vocês conteúdos relacionados ao fundamento, para que você também fundamente-se ali o seu raciocínio e então consiga trabalhar com qualquer ferramenta, com qualquer arquitetura que você se deparar. Se o mercado decide mudar de caminho e falar que agora quem testa é o desenvolvedor, você, como alguém que testa, consegue aconselhar as pessoas que vão tomar essa atividade. Se o mercado fala que você agora tem que se tornar alguém que desenvolve aplicações, você vai para lá e você consegue aplicar os fundamentos de teste para que o seu desenvolvimento ele seja com mais qualidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Naquela época já era difícil, hoje em dia também é difícil, mas o que eu fiz? Eu fui lá e estudei, eu fui lá e entendi, eu fui lá e busquei o conhecimento. Em vídeos que estavam em inglês, mesmo não sabendo inglês, mas procurando tentar traduzir, ou procurando tentar pegar a legenda para tentar traduzir, era dessa forma que eu estudava naquela época, era buscando esse conhecimento. Também comparecendo a eventos para tentar entender, conversando com a comunidade para ver como que eles testam, quais são as características que eles usam no dia a dia. Hoje em dia, se você é alguém que está começando dentro da área de teste, você também precisa de ter toda essa base antes de você seguir para os próximos níveis dentro do que é a área de teste de software. Então, volto a dizer, esse vídeo é para você que está começando agora. É um vídeo para você que não sabe o que fazer. Estou mostrando para você como é que eu fiz. O primeiro ponto que eu fiz então, depois de ter buscado esse conhecimento e tentado estruturar ali, compilar tudo aquilo que eu aprendi, foi criar um projeto. Nesse projeto eu dizia como, o que, quando, qual o objetivo, quais eram as datas, qual que era o custo que eu ia ter, o que eu precisava de recursos materiais, para que eu pudesse, dentro daquela companhia, montar ali uma área de testes de software. E aí, montando esse projeto, pense num projeto simples. Eu conversei com a diretoria para mostrar para a diretoria que, olha, naquele dia você disse que se interessaria em criar ali uma área de teste de software, está aqui o que eu proponho para você de o que poderia ser essa área de testes. Daquele projeto para frente, desde que eu tive aquela aprovação, o meu próximo passo foi de realmente começar a aplicar uma metodologia lá dentro. E naquela época o que tinha era a metodologia tradicional, então era criar um plano de teste, era criar casos de teste, era executar os casos de teste, era encontrar os defeitos, abrir os defeitos, mostrar para as pessoas como que elas gerenciam esses defeitos, né? Como que alguém que corrige um defeito devolve esse defeito para que eu possa retestá-lo e então confirmar que aquela versão ela tem os defeitos corrigidos, ela tem qualidade suficiente para ir para a produção. Foi ali também que eu comecei uma vez que eu estruturei qual que eram os fundamentos e comecei a executar e que eu comecei a realmente ver o quão de benefício tinha a área de testes, que eu peguei aqueles resultados e mostrei para a diretoria. Olha, esses daqui foram os resultados que a gente alcançou. Eu me lembro que naquela época foram mais de 300 defeitos que foram abertos nessa primeira bateria de testes. Isso mostrou o retorno sobre investimento. Estou alocando o Júlio aqui para que ele faça só esse tal de negócio de testes. E olha só o que ele trouxe de retorno. Encontramos uma série de inconsistências e algumas dessas são muito importantes para o cliente. Não pode deixar lá, entendem? Mostrar o valor daquilo que trouxe de benefício à área de testes também foi um dos passos cruciais para dentro do trabalho que eu estava desenvolvendo. Depois disso, foi aprender mais sobre automação de testes de software. E aí sim,
baixar uma ferramenta, analisar como que eu vou trabalhar os testes, gerenciar os testes automatizados, identificar o que é teste automatizado que eu posso automatizar, que é passível de automação de testes, fazer uma POC, né, que é uma prova de conceito, ou seja, durante uma semana eu vou aplicar aqui os conceitos dessa ferramenta e depois vou demonstrar quais foram os resultados obtidos. Isso foi muito importante também, para que eu aprendesse mais sobre automação de testes, mas que a empresa também conseguisse ver o valor do retorno sobre o investimento. Eu descobri ali então que era possível sim estudar e conseguir ali obter algum benefício e demonstrar esse benefício para ter ali o retorno sobre o investimento e então ter o apoio da diretoria na criação e formalização de uma área de testes. Hoje, o conhecimento que eu tenho sobre testes de software, ele é tão abrangente de todas as empresas que eu trabalhei, que hoje, se eu olhar para trás, eu teria feito muita coisa diferente. Eu teria mostrado para o Júlio, lá de 2009, 2010, quais eram os passos que ele deveria seguir para que ele conseguisse ter sucesso desde o primeiro momento. Quais eram os passos que o Júlio, lá de 2019, 2010, deveria ter feito para melhorar ainda mais a qualidade dos testes que ele tinha feito. E quais eram as características que ele precisaria ter estudado e atuado dentro do time para que ele conseguisse ter mais sucesso ainda. Entende? E é esse conhecimento que eu compartilho com vocês dia a dia aqui nesse canal e nas outras redes sociais. Para que vocês consigam atingir esse conhecimento, não é simples, não é do dia para a noite, você tem que estudar. Tem que estudar, tem que exercitar, tem que aprender. Então eu acho que seria esse o fluxo. Estudar, executar, aprender. Estudar, executar e aprender. É um ciclo. E aí conforme você vai aprendendo, você vai ganhando mais experiência, ganhando mais experiência. Então para você que está começando agora, procura sobre os fundamentos, procura sobre a base. Procura sobre quais são as técnicas, como aplicar as técnicas. E dessa forma você vai formar aí as suas habilidades como alguém que testa aplicações e com certeza vai ter sucesso aí na sua carreira. Beleza? Muito sucesso para vocês. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Se você quiser receber conteúdo gratuito diariamente, se inscreve lá no meu canal do Telegram, que é o t.me/juliodelimas. Mas tem aí todas as minhas outras redes sociais e também o meu site, onde você pode baixar um livro, um e-book aí gratuito de testes para iniciantes. Então, inscreva-se, me siga e vamos crescer junto. Eu tenho certeza aí que em breve você vai olhar para esse vídeo e vai falar: consegui fazer tudo isso que o Júlio falou, tudo isso que ele fez ano passado e hoje consigo desempenhar melhor dentro da carreira dentro de teste de software. Beleza? Muito sucesso para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!